Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligadinho aqui no LAC Cursos. Chegando aqui na área novamente o professor Edenilson Moraes e desta vez a gente vai fazer uma super resenha sobre um tema clássico, um tema muito importante no seu estudo para este concurso. A gente vai falar hoje sobre as constituições republicanas. Vamos entender o contexto histórico em que foram elaboradas essas constituições e também a gente vai abordar as principais características de cada uma delas. Então, pessoal, para começar nossa aula, a gente tem que falar sobre Constituição, a gente tem que descrever, a gente tem que conceituar, afinal de contas, o que é uma Constituição. Nós podemos dizer que a Constituição é a carta magna de um país, ou seja, é a principal legislação de um país que vai regular todo o funcionamento da estrutura administrativa, política desse referido país. É o conjunto das leis máximas, o conjunto das leis mais importantes. E a temática de Constituição remonta à luta pelo constitucionalismo, uma luta histórica que remonta lá aos séculos 17, 18, quando se estudava a implantação de mecanismos que visassem limitar os poderes dos governantes e, ao mesmo tempo, que pudessem assegurar conquistas para os cidadãos, direitos políticos, direitos sociais, direitos econômicos ao corpo dos cidadãos. E aí, vários movimentos procuraram alcançar esses objetivos. A gente pode mencionar, por exemplo, o movimento iluminista que aconteceu na Europa, notadamente na França, lá no século XVIII, na luta pela conquista dos direitos, baseado principalmente no racionalismo. Muitos movimentos aconteceram, as chamadas revoluções burguesas, as revoluções inglesas do século XVII, a própria Revolução Francesa, a independência das 13 colônias inglesas na América do Norte, que deram origem aos Estados Unidos, formularam documentos muito importantes, constituições, a Constituição dos Estados Unidos, as constituições aprovadas na Revolução Francesa, o próprio Código Civil Napoleônico, que vieram a influenciar de maneira muito grande a elaboração de inúmeras cartas constitucionais mundo afora. Então a gente tem essa herança histórica dessa luta pelo chamado constitucionalismo na elaboração da Carta Magna. A Carta Magna é a Carta Maior, ou seja, é a Constituição. A propósito, meus amigos, a Constituição pode ser outorgada ou promulgada. E é muito importante que você saiba diferir uma coisa da outra. Uma Constituição é outorgada toda vez que ela é imposta. Uma Constituição que é imposta à sociedade civil, uma Constituição que é fruto de uma imposição ou de uma arbitrariedade, dizemos que ela é outorgada. Ao passo que uma Constituição promulgada é aquela que é deliberada, discutida em reunião de uma Assembleia Constituinte e, por fim, ela é aprovada. Uma Constituição aprovada por uma Assembleia Constituinte, dizemos que é promulgada. Então é importante já você conseguir diferenciar a Constituição outorgada da Constituição promulgada. Afinal de contas, o Brasil teve ao longo de sua história 7 constituições. É isso aí, o Brasil teve 7 constituições ao longo de sua história. A Constituição de 1824 foi a nossa primeira Carta Magna. Foi durante o Império, foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I. E essa Constituição é a que teve maior longevidade na história do Brasil. Ela vigorou ao longo de praticamente todo o século XIX, pessoal. Ela vigorou ao longo do período imperial brasileiro.
Com o advento da República, proclamada em 1889, nós tivemos a necessidade da elaboração de uma nova Constituição, que fora a Constituição de 1891, aquela que vigorou durante a chamada Primeira República, também denominada de República Velha. Com o advento da Era Vargas, a partir de 1930, tivemos a elaboração de novas cartas constitucionais para o Brasil. Para você ter uma ideia, apenas durante a Era Vargas tivemos a elaboração de duas constituições. A Constituição de 1934, que vigorou por apenas 3 anos, e a Constituição de 1937, a chamada Constituição Polaca, que vigorou durante o Estado Novo, ou seja, durante a ditadura Vargas. Com a redemocratização pós-Segunda Guerra Mundial, foi elaborada uma nova Constituição para o Brasil, a Constituição de 1946, que vigorou durante o chamado período populista no Brasil. Aí, nós tivemos em 1964 o golpe civil-militar, que implantou a chamada ditadura civil-militar ou regime militar no Brasil. Durante essa fase tivemos a elaboração de mais uma Constituição para o Brasil, a Constituição de 1967, que vigorou até o momento em que surgiu a nova República, que tivemos o processo de redemocratização do Brasil. Aí, pessoal, 1988 foi promulgada a nossa atual Constituição, a Constituição Cidadã. Portanto, ao todo, são 7 Constituições brasileiras, sendo uma Constituição monárquica, aquela que eu falei para vocês, de 1824, que vigorou durante o Império, e tivemos 6 Constituições republicanas, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e, finalmente, 1988. São essas constituições que a gente vai estudar a partir de agora. A gente vai conhecer o contexto histórico da elaboração dessas constituições e vamos analisar também as principais características de cada uma delas. Vamos começar então pela Constituição de 1891. Esta é a primeira Constituição republicana brasileira. Ponto importante, pessoal, aqui, 1889, nós tivemos o advento da proclamação da República. Todo mundo sabe. 1889 é a consolidação do processo republicano no Brasil, do movimento republicano, é a culminância desse processo, com a proclamação da República. Um movimento que teve, aliás, que não teve, participação popular. É um movimento que foi conduzido pelas elites nacionais, com a participação de alguns setores das camadas médias urbanas e setores do Exército Brasileiro. Não é à toa que os dois primeiros presidentes eram militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Legal. Com o advento da República, pessoal, 1889, tornou-se necessária a elaboração de uma Constituição que legitimasse a implantação desse novo regime político para o Brasil. Então, convocou-se uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte tinha a missão de apresentar os projetos, discutir esses projetos e aprová-los para a elaboração dessa nossa primeira Carta Magna Republicana. Perfeito? Então foram convocados representantes dos estados brasileiros, os chamados deputados federais, e eles vão se reunir no Rio de Janeiro, que à época era a capital federal, e apresentaram os projetos e aprovaram
a primeira Constituição brasileira, que é esta que está na sua tela agora, a Constituição de 1891, que teve uma atuação fundamental do baiano Rui Barbosa, pessoal. O famoso Águia de Aia, Rui Barbosa, brilhante jurista brasileiro, teve uma participação muito importante na elaboração dos trabalhos que levaram à aprovação da nossa primeira Constituição republicana. O presidente dessa Assembleia Constituinte era o cafeicultor Prudente de Moraes, que inclusive chegou a concorrer à presidência da República em 1891, mas foi derrotado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Posteriormente, a bem da verdade, o Prudente de Moraes acabou se tornando presidente da República, isso lá em 1894. Mas vamos nos concentrar aqui com a Constituição de 1891. Primeiro tópico importantíssimo aí, pessoal, esta é uma Constituição promulgada. Primeiro detalhe fundamental para você, é uma Constituição que foi elaborada, discutida e aprovada por uma Constituinte. Portanto, ela foi promulgada. Vamos para as características, então. É uma Constituição que estabelece a República presidencialista e federalista no Brasil. Adota-se, então, o sistema da República presidencialista e federativa. Importante mencionar também aqui nesse contexto, pessoal, que o Brasil vai seguir o modelo dos Estados Unidos da América. Muitos dos princípios aqui adotados por essa Constituição seguiam o padrão, o modelo norte-americano, da Constituição dos Estados Unidos da América. Não é à toa que até o nome oficial do Brasil à época era Estados Unidos do Brasil, numa clara influência do modelo liberal, federalista, norte-americano. Outra característica aqui, gente, Estado laico. O que significa isso? Significa que nós tivemos, nesse contexto, uma separação entre Estado e Igreja. Há uma separação entre Estado e Igreja Católica no Brasil. Vamos explicar esse contexto aqui, gente, que é muito importante. Veja bem, durante o período que antecede a República, ou seja, o período imperial brasileiro, nós tivemos a vigência do sistema de padroado, pelo qual a Igreja Católica estava atrelada ao Estado. A Igreja estava submissa ao controle do Estado monárquico brasileiro. Nesse contexto, o Brasil tinha uma religião oficial, que era a religião católica. Com o advento da República, isso muda. Ocorre a separação entre Estado e Igreja, ou seja, a implantação do Estado laico no Brasil, até pela influência de ideais iluministas. Perfeito? Então aqui a gente tem a instituição do casamento civil. Surgem os cartórios de registros no Brasil. Aparecem os cartórios de registro no Brasil. Os cartórios, evidentemente, para o registro de nascimentos, casamentos, óbitos, todo esse papel que anteriormente era realizado pela Igreja, passa a ser realizado agora por civis, por cartórios. Há a instituição do Estado laico no Brasil. Uma outra característica, tripartição de poderes, pessoal. É a observância dos valores montesquianos. Perfeito? O que é isso? A divisão dos três poderes do Brasil. Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário no Brasil. Os três poderes da República. Bom, durante o período da monarquia, durante o período do Império Brasileiro, quando vigorou a Constituição de 1824,
existiam 4 poderes. Além desses 3 poderes tradicionais, inspirados na obra de Montesquieu, existia o poder moderador, que era de exercício exclusivo do imperador brasileiro. Com o advento da República, isso acaba. Temos uma tripartição de poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E em relação à questão política, em relação ao direito de voto no Brasil, essa Constituição estabelecia que teria direito ao voto no Brasil apenas os cidadãos maiores de 21 anos que fossem alfabetizados, excetuando-se os praças, ou seja, os soldados rasos, e também os religiosos de ordens monásticas. Os religiosos também estavam excluídos do direito ao voto no Brasil, além dos mendigos. Perfeito? Então, podemos dizer que havia uma cidadania bastante restrita. O número de votantes no Brasil era muito baixo, sempre inferior a 10%. Em média, cerca de 4, 5% da população é que tinha direito ao voto. Portanto, a grande maioria estava excluída da participação política. Vale ressaltar também, pessoal, que nesse período vigorava o voto aberto, ou seja, o voto não era secreto, o que facilitava a realização de fraudes, de manipulações nas eleições. Até porque, meus amigos, nesse contexto, não existia justiça eleitoral no Brasil para se acompanhar a realização desses pleitos eleitorais. Como dissemos, a Constituição de 1891 vigorou no Brasil durante o contexto histórico da Primeira República. A Primeira República no Brasil vai de 1889 até 1930. Então, essa Constituição aprovada, promulgada em 1891, vigorou até o advento da Revolução de 1930. A Revolução de 1930, por sua vez, conduziu esta figura ao poder político nacional. Getúlio Vargas chegou à presidência da República após o movimento militar e político que derrubou a oligarquia cafeeira do poder, derrubou o último presidente da República Oligárquica, ou seja, foi o senhor Washington Luiz, deposto em final de mandato, e Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil interinamente, durante a fase chamada de governo provisório, inaugurando a nossa boa e velha Era Vargas. A Era Vargas vai de 1930 até 1945. Beleza? É um período histórico muito importante, grandes transformações econômicas, políticas, sociais em nosso país. A Era Vargas, por sua vez, pode ser subdividida em 3 etapas, que são o governo provisório. A primeira etapa da Era Vargas chamou-se governo provisório. Vai de 1930 até 1934. Nesta fase, Getúlio Vargas governa o Brasil sem uma Constituição. Segunda fase é chamada de governo constitucional. Nesta fase, sim, já temos uma Constituição que vigora no Brasil, que vai até 1937, quando ocorre o golpe de Getúlio Vargas, implantando uma ditadura no Brasil. Esta ditadura chamou-se Estado Novo. Durante o Estado Novo, vigorou uma outra Constituição brasileira, a Constituição de 1937. Portanto, senhoras e senhores, durante a Era Vargas, durante o governo deste distinto cidadão, Getúlio Vargas, tivemos
a aprovação, a implantação de duas constituições. E atenção, duas constituições completamente diferentes. A primeira, liberal, democrática. A segunda, extremamente ditatorial, conservadora, fascista. Então você precisa ficar atento nessas características dessas duas constituições aprovadas durante a chamada Era Vargas. Na primeira fase da Era Vargas, que é o chamado governo provisório, ocorreram, entre outras coisas, a aprovação das primeiras leis trabalhistas no Brasil, por exemplo, a regulamentação da jornada de trabalho de 8 horas diárias, a proteção ao trabalho do menor de idade, a proteção ao trabalho da mulher, a questão da aprovação da lei dos 2/3, que garantia que pelo menos 2/3 dos funcionários das indústrias do Brasil deveriam ser brasileiros. Também tivemos a criação do Ministério do Trabalho. A gente teve, durante esse contexto da Era Vargas, em 1932, a aprovação de um Código Eleitoral. Esse Código Eleitoral trouxe algumas novidades, alguns aspectos que eram novos para a época. Por exemplo, pessoal, a instituição do voto secreto. O voto, lembra que eu falei agora há pouco que o voto era aberto durante a Primeira República? Pois é, gente. Com a Era Vargas, há uma proteção ao voto. O voto passa a ser secreto. Garante-se também o direito ao voto para as mulheres. Olha só, o sucesso do movimento sufragista feminino, que já reivindicava há um certo tempo o direito das mulheres de participarem da vida política nacional. Pois é, em 1932 é aprovado o direito de voto para as mulheres. E cria-se também a Justiça Eleitoral, com o objetivo de acompanhar a realização das eleições e impedir a realização de fraudes. Perfeito? Outro aspecto importante aqui durante o governo provisório de Vargas foi a ocorrência da Revolução Constitucionalista de 1932, que foi um movimento político-militar ocorrido no estado de São Paulo, voltando-se contra o governo Vargas, pessoal. Contra a imposição de um interventor não paulista para governar o estado de São Paulo, a não realização de eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Ocorre essa que é uma espécie de guerra civil, travada entre o estado de São Paulo e o governo federal, o governo do presidente Vargas. O governo federal vence essa guerra, realiza as eleições em 1933, essas eleições formam a Assembleia Nacional Constituinte, que no ano de 1934 aprova a Constituição Brasileira, uma nova Constituição para o Brasil. Constituição essa que também foi promulgada, olha aí, Constituição promulgada porque foi aprovada por uma Constituinte. É isso aí, pessoal. Ocorreram eleições em 1933, beleza. Nessas eleições surgiram lá os deputados que se reuniram para aprovar a Constituição de 1934 e é preciso dizer também que esta Assembleia Constituinte também elegeu de maneira indireta Vargas, dando-lhe mais 4 anos de mandato. Perfeito? Vargas, que já havia chegado à presidência da República em 1930, através de um golpe, a chamada Revolução de 30, ganhou mais 4 anos de mandato pela Constituinte. Esta Constituição garantiu também a República presidencialista e federalista no Brasil, porém, limitando a autonomia dos estados, reduzindo a autonomia
estadual, pessoal. Essa Constituição garantiu a autonomia dos três poderes: executivo, legislativo, judiciário. Três poderes autônomos, funcionando livremente, como prevê qualquer Constituição democrática. Temos também o estabelecimento de eleições diretas. As eleições passam a ser diretas. Porém, esta primeira eleição, que é a de Vargas, em 1934, é indireta. Vargas, como dissemos, foi eleito pela Constituinte. Essa Constituição também consagra o voto secreto e obrigatório para maiores de 18 anos, de ambos os sexos, porque a mulher também passou a ter direito ao voto desde 1932. A propósito, cabe ressaltar também que essa Constituição, ela incluiu os primeiros direitos trabalhistas que haviam sido aprovados ainda durante o governo provisório de Vargas. Está lembrado que a gente falou que algumas garantias trabalhistas foram aprovadas durante o governo provisório? Então, essas garantias foram incluídas na Carta de 1934, pessoal. Além da reforma eleitoral que havia sido feita, com a criação da justiça eleitoral, com, por exemplo, o direito do voto secreto, do voto feminino. Temos ainda essa Constituição assegurando a nacionalização do subsolo no Brasil e, em relação à educação, ensino primário gratuito e obrigatório como incumbência do Estado. Por essas características, já dá para perceber que essa Constituição foi bastante liberal. É uma Constituição bastante liberal, pessoal. E uma Constituição democrática. Olha só, Constituição liberal, Constituição democrática, essa aí de 1934. Porém, essa Constituição, gente, vigorou por apenas 34 anos. Aí você pode dizer, peraí, por quê, professor? Você não acabou de dizer que essa Constituição era magnífica? Uma Constituição liberal, democrática? Por que durou tão pouco? Gente, para entender o porquê da pouca longevidade da Constituição de 1934, a gente tem que olhar para o contexto histórico que nós tínhamos nesse período. Vamos lá. É o do governo constitucional de Vargas. Governo constitucional do presidente Getúlio Vargas. Ou seja, de 1934 até 1937. Bom, durante esse período aqui, pessoal, no contexto histórico internacional, o que a gente tinha? A gente tinha o avanço dos regimes totalitários na Europa. Lá na Alemanha e na Itália, regimes fascistas, com Benito Mussolini na Itália, com Adolf Hitler na Alemanha. E na União Soviética a gente tinha a consolidação do totalitarismo stalinista. Joseph Stalin governava a União Soviética de forma ditatorial. Esse contexto externo vai repercutir dentro do Brasil. Vai ter uma ressonância aqui no território brasileiro, surgindo nesse contexto histórico duas agremiações políticas diametralmente opostas. Quais são elas? Tivemos o surgimento da AIB, Ação Integralista Brasileira, e da ANL, Aliança Nacional Libertadora. Muito bem. A AIB, pessoal, era um grupo de extrema-direita, era um grupo de tendência fascista, muito influenciada aí pela Itália de Benito Mussolini. De outro lado, pessoal, formou-se a Aliança Nacional Libertadora, que era um grupo de extrema esquerda, muito influenciada pela doutrina comunista. Seguindo lá os ditames de Moscou, podemos dizer assim. O líder da AIB, dos integralistas, era Plínio Salgado, a principal liderança.
O lema era Deus, Pátria e Família. Da ANL tinha como líder principal Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. E defendia a reforma agrária, defendia o não pagamento da dívida externa, defendia a nacionalização das empresas estrangeiras no Brasil, entre outras coisas. Em 1935, Vargas colocou a ANL na ilegalidade. Naquele mesmo ano aconteceu um movimento liderado pela ANL com o objetivo de derrubar o presidente Vargas. Esse movimento ocorreu nas cidades de Recife, Natal e Rio de Janeiro. E acabou fracassada, não atingiu o seu intento. Muito pior ainda, as principais lideranças da ANL, entre elas Luiz Carlos Prestes e sua companheira Olga Benário, acabaram presos. E aí, esse malfadado golpe, tentativa de golpe contra Vargas, que acabou ficando conhecida como intentona comunista, vai ser utilizada pelo presidente Vargas para decretar estado de sítio no Brasil, a decretação do estado de sítio, e gradativamente Vargas vai cada vez mais fechando esse contexto histórico aí, pessoal, aproveitando essa situação de polarização ideológica, a IB de um lado, a ANL de outra, a realização de uma tentativa de golpe contra o presidente Vargas. Ele aproveita-se da situação, decreta estado de sítio e, posteriormente, no ano de 1937, acontece um golpe de Estado que implanta uma ditadura no Brasil. Houve a divulgação do chamado Plano Cohen, que era uma suposta tentativa de dominação comunista sobre o Brasil. Na verdade, o Plano Cohen era um plano forjado, fictício, que foi criado pelo capitão integralista Olímpio Mourão Filho e foi usado pelo governo Vargas para a decretação do Estado Novo. Em 1937, 10 de novembro de 1937, aconteceu a implantação do Estado Novo. O que foi o Estado Novo? Foi um período ditatorial no Brasil. Um momento em que havia uma intensa censura aos meios de comunicação, uma intensa perseguição aos inimigos políticos do regime, notadamente os comunistas. Um período em que não existiam partidos políticos no Brasil, todos eles foram colocados na ilegalidade, inclusive a AIB. A AIB que apoiou o golpe de 1937, mas depois, quando teve a sua agremiação fechada, tentou inclusive realizar uma tentativa de golpe contra Vargas, que também não deu certo. Não se realizavam eleições, não havia democracia. Como nós falamos, o Estado Novo foi um período de exceção no Brasil. Um período em que implantou-se o estado de exceção. Ou seja, meus amigos, o Estado Novo foi um período ditatorial no Brasil. E nesse período ditatorial, vigorou a Constituição de 1937. Olha só a primeira característica, pessoal. Essa Constituição foi outorgada. Olha aí, anota essa característica no seu caderno aí, meu amigo. Constituição outorgada. Ou seja, esta Constituição foi imposta à nação. Ela não foi discutida, debatida, elaborada. Ela foi simplesmente imposta-se. Aquela velha história, não é mesmo? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Agora é uma ditadura. Essa Constituição foi elaborada por Francisco Campos, a mando de Vargas. E ela acabou ganhando o apelido de polaca, porque essa Constituição
se inspirava no modelo da Constituição da Polônia, uma Constituição de tendência fascista. Então nós temos aí como principais características da Constituição de 37, a polaca. Já sabemos que ela foi outorgada. Beleza. Ela apresentava também uma centralização política. O que significa isso? Significa que essa Constituição vai promover a hipertrofia do poder executivo, representado exatamente pelo presidente Getúlio Vargas. Tudo bem? Então nós temos aqui uma grande centralização do poder político nas mãos do presidente da República. O fechamento do Congresso Nacional, ora, não se realizavam eleições, os partidos políticos foram abolidos, o Congresso Nacional permaneceu fechado. Vargas nomeou interventores federais para administrarem os estados brasileiros. Para cada estado do Brasil, foi nomeado alguém da máxima confiança do presidente da República, no sentido de se esmagar qualquer foco de resistência contra o poder central, contra a ditadura do Estado Novo que havia sido implantada naquele momento. Temos também a adoção do chamado nacionalismo econômico, ou seja, teremos uma intervenção do Estado na atividade econômica, tendência autoritarista, há uma concentração do poder político na mão do presidente da República, censura aos meios de comunicação, repressão política, pessoal. Os inimigos do regime, principalmente os comunistas, foram perseguidos nesse contexto histórico. Luiz Carlos Prestes, uma liderança da antiga ANL comunista, permaneceu preso durante boa parte do Estado Novo. A polícia política do Estado Novo tinha à frente Filinto Miller. Houve também a proibição da realização de greves e, inclusive, esta Constituição autorizava a pena de morte, pessoal. É uma Constituição, a de 37, tinha, inclusive, pena de morte. Portanto, percebemos que essa Constituição de tendência extremamente centralizadora e fascista vigorou durante o Estado Novo, a ditadura Vargas no Brasil. Tem um aspecto importante aqui, pessoal, que foi a cerimônia da queima das bandeiras estaduais. Para passar a impressão de uma suposta coesão social, uma coesão nacional, a única bandeira que poderia ser hasteada era a bandeira nacional. Todos os símbolos estaduais foram abolidos nesse contexto histórico em que durou o chamado Estado Novo, onde vigorou a Constituição polaca. Porém, ao final da Segunda Guerra Mundial, tornou-se necessário promover o processo de redemocratização do Brasil. Ao final do Estado Novo, notadamente a partir de 1943, cresceu a oposição ao governo Vargas. Diversos setores começaram a clamar pela volta da democracia no Brasil. E Vargas, aos poucos, ele promoveu assim uma abertura política no Brasil. Restabeleceu o direito do habeas corpus, concedeu anistia aos presos políticos no Brasil, promoveu a volta dos partidos políticos no Brasil, inclusive surgiram novos partidos políticos nesse contexto, e convocou eleições para o final do ano de 1945. Essas eleições, a propósito, também formaram a Constituinte brasileira. E essa Constituinte se reuniu e aprovou, no ano de 1946, uma nova
Carta Magna para o Brasil. Essa Constituição aqui, gente, primeira característica que a gente sempre aponta, se ela é promulgada ou outorgada. Esta é mais uma Constituição promulgada no Brasil. Ela foi promulgada porque tinha uma Assembleia Constituinte que debateu esses artigos, que aprovou essas emendas. Então, a Constituição de 1946, que também estabelecia a República presidencialista, federalista no Brasil, manteve os direitos sociais, os direitos, as garantias dos direitos civis e políticos. É uma Constituição liberal, olha só, Constituição liberal, é uma Constituição democrática. A propósito, essa Constituição aqui tinha uma certa inspiração na Constituição de 34. Então, manutenção dos direitos sociais, garantia dos direitos civis, dos direitos políticos, restauração da autonomia dos poderes, pessoal. Executivo, legislativo, judiciário, poderes ali, alinhados, cada qual com sua atribuição e autônomos entre si. Foi restabelecida essa autonomia. Por quê? Porque durante o Estado Novo, o que a gente teve? A hipertrofia do poder executivo. O legislativo foi praticamente anulado e o judiciário também estava sob as ordens do executivo. Com a redemocratização do Brasil, aqui em 1946, nós temos então o restabelecimento dessa autonomia de poderes no país. O voto secreto, o voto universal que volta novamente, pessoal. O direito ao voto estava parado, não é? Não se realizavam eleições durante a ditadura Vargas. Com a redemocratização isso muda. Voto volta. O voto secreto e universal. Mas, detalhe, os analfabetos permanecem excluídos da participação política à época. Essa Constituição também assegurava um mandato presidencial de 5 anos, a garantia dos direitos trabalhistas. A propósito, durante a era Vargas, no Estado Novo, foi aprovada a CLT em 1943. Esses direitos trabalhistas são respeitados pela Carta de 46. Porém, os sindicatos permanecem atrelados ao governo. É o chamado sindicato pelego. As garantias individuais, as liberdades individuais são asseguradas. Nós temos também a liberdade partidária no Brasil. Porém, detalhe, existia um mecanismo que foi aprovado antes da promulgação da Constituição de 46, que autorizava o governo a cassar o registro de partidos que representassem uma certa ameaça à soberania nacional. Na verdade, esse foi um mecanismo aprovado de maneira astuta pelo governo, justamente para perseguir as oposições. E vamos entender o contexto histórico em que nós tivemos a aprovação dessa Constituição, gente. Essa Constituição é aprovada logo após a Segunda Guerra Mundial. E qual era o contexto internacional que a gente tinha logo após a Segunda Guerra Mundial? Exatamente, a gente teve o início da chamada Guerra Fria, que foi um período de bipolarização ideológica entre as duas superpotências mundiais. De um lado, os Estados Unidos da América, líderes do bloco capitalista, e de outro, a União Soviética comandando o bloco socialista. Dentro desse contexto, o Brasil alia-se ao bloco capitalista, rompendo relações diplomáticas com a União Soviética. Internamente, ocorre a cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro. Inclusive, alguns políticos eleitos democraticamente foram
tiveram seus mandatos cassados, como foi o caso de Luiz Carlos Prestes, por exemplo, que era senador da República, e do próprio Jorge Amado, que era deputado federal, tiveram seus mandatos políticos, seus mandatos cassados. Tudo bem? Então nós temos esse contexto histórico que é importante. Essa Constituição estabelece liberdade partidária, porém, o que acontece? O PCB tem o seu funcionamento cancelado. E vários políticos deste partido, o Partido Comunista Brasileiro, tiveram seus mandatos cassados. Bom, essa Constituição brasileira vigorou ao longo do período democrático populista. Bom, período democrático populista, gente, é o período histórico que vai da eleição de Eurico Gaspar Dutra à presidência da República até o golpe civil-militar de 1964. Ou seja, ao longo do período democrático populista, que alguns historiadores chamam de Terceira República no Brasil, tivemos os governos de Dutra, Vargas, que retornou à presidência em 1950, eleito pelo voto direto. Depois do suicídio de Vargas, Café Filho terminou o mandato. Aí depois foi eleito Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília. Depois dele veio o governo de Jânio Quadros, que ficou à frente da presidência da República por apenas 7 meses. E, por fim, o governo de João Goulart, que foi deposto pelo golpe civil-militar de 1964, que implantou o chamado regime militar no Brasil, que perdurou até 1985. Então está aqui para você, regime militar brasileiro, sua vigência entre 1964 e 1985. Ao longo do período em que vigorou o regime militar no Brasil, tivemos a elaboração de uma Constituição para o Brasil, que foi no ano de 1967, a Constituição do período militar brasileiro. Primeira característica aqui, pessoal. A Constituição de 1967 foi promulgada. Atenção, não vá cair nessa pegadinha. Muita gente pensa, o período é da ditadura, é o regime militar. Logo, essa Constituição aqui foi outorgada, certo? Errado. Errado. A Constituição de 1967, ela foi aprovada. Claro que foi aprovada da maneira pela qual os dirigentes militares que estavam instalados no poder naquele momento queriam. Porém, ela foi aprovada. Havia o Congresso Nacional em vigência nesse momento. Perfeito? Claro que o Congresso Nacional estava desfalcado dos políticos adversários mais, digamos assim, os adversários mais fortes do regime militar haviam sido cassados, tinham seus mandatos cassados. Houve uma verdadeira limpa do Congresso Nacional dos políticos grandes adversários do regime. Porém, essa Constituição aqui foi aprovada, pessoal. Antes da aprovação dessa Constituição, houve a edição do Ato Institucional número 4. Este ato institucional estabeleceu as diretrizes pelas quais deveria ser elaborada uma nova Constituição para o Brasil, que foi justamente a Constituição de 1967. Esta Constituição determinou uma ampliação dos poderes do Executivo no Brasil, ao mesmo tempo em que estabeleceu também uma redução dos poderes
do legislativo no Brasil. Ou seja, tivemos uma maior centralização político-administrativa no Brasil. Agora, atente para o seguinte detalhe. Esta Constituição, aprovada em 67, garantia a imunidade parlamentar, garantia a autonomia do Poder Judiciário, garantia também o direito de habeas corpus, que é aquele direito que todo mundo tem de responder um processo em liberdade. Porém, essa Constituição estabeleceu o fim da liberdade partidária. Cabe realçar aqui também, pessoal, que durante a elaboração e a aprovação desta Constituição, nós já tínhamos apenas 2 partidos no Brasil. Já vigorava o que se convencionou chamar de bipartidarismo. Haviam apenas 2 partidos políticos. A ARENA, Aliança Renovadora Nacional, o Partido de Sustentação do Regime Militar, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido da oposição consentida no Brasil. Perfeito? Fim do direito de greve, essa Constituição também acaba com o direito de greve no Brasil. E um detalhe importantíssimo, gente, que você não pode esquecer de maneira alguma. Em dezembro de 1968, foi aprovado o Ato Institucional número 5, o AI-5. O que foi o AI-5, basicamente? Foi o maior instrumento arbitrário de toda a história do Brasil, gente. Simplesmente assim. O AI-5 dava amplos poderes ao presidente da República. Poder, por exemplo, de fechar o Congresso Nacional. A propósito, o Congresso Nacional permaneceu fechado durante 1 ano no Brasil. O direito de promover intervenção federal nos estados. O direito de cassar mandatos de políticos adversários. O direito de promover a censura prévia aos meios de comunicação. O direito, inclusive, de suspender o exercício do habeas corpus. Olha só, característica fundamental do AI-5, pessoal. Suspensão dos direitos do habeas corpus no Brasil. Ou seja, o AI-5, aprovado no governo do presidente Costa e Silva, em 1968, é considerado um verdadeiro golpe dentro do golpe. Por que podemos dizer isso, professor? Ora, podemos afirmar isso porque o AI-5 implanta a ditadura de fato no Brasil. Até então, tínhamos liberdade sem democracia. Com a implantação do AI-5, em dezembro de 68, tivemos então a ditadura total implantada. Perseguições aos chamados subversivos, que eram aqueles descontentes com a ordem vigente até então. O AI-5 autoriza prisões sumárias, inclusive torturas nos porões da ditadura. O AI-5 foi aprovado em dezembro de 68, certo? Portanto, depois a Constituição. O que vai acontecer? No ano de 69, é aprovada uma emenda constitucional que inclui os preceitos do AI-5 na Constituição. Então, você está lembrado que a Constituição garantia a imunidade parlamentar? Beleza, né? Só que o AI-5 cancelou isso aqui. Você está lembrado que a Constituição estabeleceu a autonomia do judiciário? Sim, mas o AI-5 cancelou isso aí. A Constituição não dava o direito de habeas corpus? Beleza, mas o AI-5 suspendeu isso daí. Portanto, em 1969, acontece uma reforma importante na Constituição, que é justamente a inclusão dos artigos do AI-5 dentro desta Carta Constitucional. Beleza?
A Constituição de 1967, pessoal, vigorou durante o período militar brasileiro. Mas com o processo de redemocratização no Brasil, que foi fruto da luta de vários segmentos da sociedade civil, políticos da oposição, elementos ligados às classes médias, intelectuais, eclesiásticos, enfim, boa parcela da população brasileira, da sociedade civil, em movimentos em prol da anistia, que foi aprovada em 79, em movimentos como, por exemplo, as diretas já, no início da década de 80. Enfim, consolida-se esse processo em 1985, com a eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, inaugurando a nova República. É durante a nova República no Brasil que foi elaborada a nossa atual Constituição, a Constituição de 1988, pessoal, aprovada durante o governo do presidente José Sarney. Tancredo Neves havia sido eleito, não é isso? Pelo Colégio Eleitoral em 85. Só que ele morreu naquele mesmo ano. Então, quem assumiu a tarefa de conduzir o Brasil de novo nos trilhos da democracia foi José Sarney, político que, a propósito, fazia parte da Arena, o partido do governo militar. Posteriormente, ele se filiou ao PMDB, ok? José Sarney governou o Brasil de 1985, governo Sarney foi de 1985, vamos anotar corretamente aqui, até 1990, até 15 de março de 1990. Durante o governo Sarney, ocorreram aqui, 1986, eleições diretas. Essas eleições visavam a formação da Assembleia Nacional Constituinte. Foi formada em 87, a Constituinte. Essa Constituinte, que teve como presidente esta figura, esta é a brilhante figura aqui, pessoal, um dos símbolos da democracia no Brasil, Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães foi o grande mentor intelectual da Constituição de 88, sob a batuta de Ulisses Guimarães, que se deu a elaboração dos trabalhos, a apresentação das emendas constitucionais, os projetos que foram discutidos e aprovados em 5 de outubro de 1988. Nessa data, tivemos a aprovação da nossa boa e velha Constituição Cidadã. Constituição Cidadã, pessoal. Olha só que coisa legal. Por que a Constituição de 1988 é chamada de cidadã, professor? Porque é a Constituição mais democrática que nós já tivemos até hoje. É a Constituição que ampliou os direitos de cidadania, ampliou os direitos políticos, os direitos civis, os direitos sociais, os direitos econômicos no Brasil. É a Constituição mais liberal de toda a nossa história, pessoal. Podemos dizer que é uma das constituições mais democráticas do mundo. Por essa razão, não é à toa que ela é conhecida como Constituição Cidadã. Ela estabelece eleições diretas e secretas a todos os níveis no Brasil. Você sabe que de 2 em 2 anos ocorrem eleições no Brasil. 2 anos a gente tem eleição para vereadores e prefeitos. 2 anos depois tem eleição para presidente, governador, senador, deputados estaduais e federais. Enfim, de 2 em 2 anos temos eleições diretas e secretas em todos os níveis no Brasil. Essa Constituição assegurou um mandato presidencial de 4 anos. Agora um detalhe, Sarney ganhou 5. Sarney conseguiu negociar, você sabe muito bem como,
uma ampliação de seu mandato presidencial, ficando com 5 anos de governo. Essa Constituição também estabeleceu o voto obrigatório para os maiores de 18 anos e o voto facultativo para os analfabetos. Olha aí, a primeira e única Constituição que autorizou o voto dos analfabetos é a de 88, pessoal. O voto facultativo também para os maiores de 16, menores de 18 anos. E também para aquela galera da terceira idade, né? Os maiores de 70 também não são obrigados a votar, tem o voto facultativo. Outra novidade aqui trazida pela Constituição de 1988, a eleição em 2 turnos para cargos executivos, sempre que o primeiro colocado não conseguisse 50% mais um dos votos válidos. Olha que legal também, a gente teve o restabelecimento do direito do habeas corpus, que durante cerca de 10 anos esteve suspenso no Brasil. Enquanto vigorou o AI-5, o direito do habeas corpus estava suprimido. A Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, trouxe de volta o direito do habeas corpus, assim como o direito do habeas data, que é o direito que todo cidadão tem de saber todas as informações que o Estado tem sobre sua pessoa. O fim da censura prévia aos meios de comunicação, o restabelecimento do direito de greve aos trabalhadores. Por essa razão aqui, olha, Ulisses Guimarães vibrando com a aprovação da Constituição em 5 de outubro de 1988, a Constituição que estabeleceu direitos trabalhistas, como, por exemplo, férias com adicional de 1/3 do salário, multa de 40% sobre o valor do fundo de garantia em casos de demissão sem justa causa. Licença maternidade, que à época era de 120 dias, hoje é 180. Licença paternidade, que à época era de 4 dias, hoje são 5 dias. Seguro-desemprego, que também foi autorizado pela Constituição. Olha só, outro aspecto fundamental. Essa Constituição é a primeira e única na história do Brasil que estabeleceu a prática do racismo como crime inafiançável no Brasil. Proteção também às terras indígenas no Brasil, apesar de todos os problemas que a gente assiste ultimamente, não é mesmo? De invasão das reservas indígenas, principalmente pelo agronegócio. Esse é um outro detalhe para uma outra discussão. Direitos dos remanescentes de quilombolas, os direitos aí dos negros brasileiros aí que são remanescentes de quilombolas a ter a propriedade da terra que no passado eram quilombos. É por essas e outras, meus amigos, que a Constituição de 1988, a nossa atual Constituição, que está ainda novinha, não completou 30 anos ainda, é a Constituição considerada cidadã, a Carta Magna do Brasil, que garante os nossos direitos e os nossos deveres enquanto cidadãos brasileiros. É isso aí, pessoal. Então vimos aqui na nossa aula as características principais e o contexto histórico em que foram aprovadas as nossas 6 constituições republicanas. Um grande abraço para você e até a próxima aula. Valeu! Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você a fazer o nosso curso para a Prefeitura de Boqueirão 2017. O LA Concurso é um site que está no ar há mais de 8 anos e nós resolvemos fazer um curso específico para a galera aí do interior da Paraíba e o nosso grande curso. Gente, atenção, o nosso curso nós temos aí mais de 121 aulas. Tá certo? Nós disponibilizamos apenas 15 aulas na internet,
Somente 15 aulas, são 121 aulas com esses professores que vocês acabaram de assistir essa pequena aula demonstrativa, né? E o seguinte, são mais de 97 horas, papo reto com vocês, ó, olhando no olho, olho no olho. Se você assistir todas as nossas videoaulas 2 vezes, eu tenho certeza que lá na hora da prova, no dia 6 de agosto, você terá aí plenas condições de ser aprovado no concurso. Bacana? Ó, eu já ia esquecendo, você quer esse material de apoio, esse PDF da aula do professor? Então convido vocês aí a acessar o nosso site, tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui no Lá Concurso. Fui, tchau! Clique lá.